Vou fazer essa integral aqui então. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o que eu vou integrar, o que eu vou aplicar as regras de integração, ou os métodos, vão ser o que está entre o símbolo da integral e o du. Nesse caso é o du porque eu estou integrando em relação à variável u, em relação a essa variável aqui. Se fosse x, aqui ao invés de u, eu colocaria aqui dx, certo? Aqui dx. É o caso desse aqui. Se eu tiver uma função f de x e eu quiser encontrar a antiderivada, ou a integral indefinida, eu vou estar colocando esse f de x, que é toda a função, entre o símbolo da integral e o dx. dx, porque eu estou integrando em relação à variável x, ok? Tá, e qual é o primeiro passo aqui? Primeiro, eu vou separar essa integral em três partes, pela propriedade da soma e da diferença. Então, se você vê aqui que tem, como você vê aqui que tem três termos, aqui 1, 2 e 3, eu posso estar separando eles em três integrais diferentes. A primeira vai ser integral de u ao cubo du, aí menos vem daqui, daí outra integral, integral de 2u du, mais, vem daqui, outra integral, que é o 7 du, certo? Aí, como eu dividi em três, vamos fazer uma por uma. Primeiro essa aqui. Essa aqui não tem segredo, é a integral da função potência. Essa é a técnica aí. Tu vai somar 1 no expoente e o mesmo resultado que tu conseguir no expoente, tu tem que colocar como denominador. Porque se tu for derivar de novo, pela regra do tombo, esse expoente aqui vai cair para frente e vai cancelar com esse denominador aqui. E vai chegar nesse resultado aqui, que é a função, que é a operação inversa, né? Mas, via de regra, você vai somar 1 no expoente e vai colocar esse mesmo número no denominador, certo? E aí, vê que aqui eu ainda vou integrar e aqui eu já apliquei a integral. Quando eu já apliquei a integral, esse símbolo some, o símbolo da integral some, o símbolo de du some também, e eu vou adicionar a minha constante de integração, porque eu estou integrando uma função, eu estou integrando sem intervalo definido. Então, não tem número aqui, não tem número aqui. Então, não tem porquê. Ou então, eu tenho que usar a minha constante de integração, porque o meu resultado, ele pertence a uma família de funções e não a um resultado específico, e não a um número específico, certo? Tá, visto isso, aqui a gente vai para a segunda integral, que é esse menos integral de 2u du, tá? Lembrar desse menos quando for substituir. E aí é o seguinte, aqui tu tem uma constante multiplicando a função. Quando isso acontece, tu pode pegar a constante e jogar para frente da integral, certo? E vai ficar 2 integral de u du. Esse u é a mesma coisa que eu usei. Eu vou usar a mesma coisa que eu usei no exemplo anterior, na integral anterior, que no caso aqui tem um expoente 3. Aqui não está mostrando expoente porque o expoente é 1, mas ele tem expoente sim. Então, eu coloco o 1 aqui só para mostrar que ele tem expoente sim. E eu vou aplicar a integral. Quando eu aplico a integral, eu vou somar 1 com esse 1 aqui, que aí ficou esse u ao quadrado, e esse expoente, ele também veio no meu denominador. E esse 2, ele veio de fora da integral, certo? Então, é por isso que esse 2 aparece, porque ele estava fora da integral, ele vai multiplicar com esse u ao quadrado sobre 2. E aí eu posso até simplificar, eu posso cortar esse 2 com 2, vai ficar só u ao quadrado. Lembrando que apliquei a integral, sumi com esse símbolo, com a abertura da integral e com o fechamento da integral,
eu vou adicionar a constante de integração se não tiver intervalo definido. Não tem número aqui, não tem número aqui, certo? Por fim, integral de uma constante. Se eu tenho aqui uma constante, significa que eu estou tendo o meu 7 multiplicado por 1. E o que é esse 1? É a mesma coisa de u elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. É por isso que aqui eu coloquei multiplicado por 1, que é a mesma coisa de 7. E esse 7 vezes 1 é a mesma coisa de 7 a 1 sobre 0. 7 vezes 1 vezes u elevado a zero, perdão. E aí a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior, né? Eu tenho uma constante multiplicando a função. Então eu vou pegar esse 7, eu vou trazer para fora da integral e vai ficar 7 integral de u elevado a zero du. Com esse caso aqui é o mesmo que a gente viu na primeira e na segunda. Esse caso é integral da função potência. Eu vou pegar esse expoente, vou somar com 1, que é o que eu fiz aqui, e o meu denominador vai receber esse mesmo valor, ou seja, 0 mais 1. E esse 7 vem quando eu multiplicar a integral pela minha função que eu acabei de integrar. Quando eu multiplicar a constante, perdão, pela integral que eu acabei de integrar, tá?